Bom dia, internautas da TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era. E dando continuidade aos nossos programas, que nós estamos falando sobre todas as civilizações que nós tivemos aqui em cima do planeta, que serviram e servirão para que a gente agora reconstitua tudo isso e através de todos esses legados, tá, nós vamos construir uma nova civilização. E o nosso país, Brasil, tem um papel muito importante dentro dessa construção, porque nós recebemos todos os povos do mundo inteiro através da nossa miscigenação. E hoje nós iremos falar sobre uma civilização que é impressionante e todo mundo praticamente gostaria de conhecer esse local, que é o quê? É o Egito. O Egito realmente é uma civilização impressionante e que tem estudos profundos, que trouxe realmente muita sabedoria para o nosso planeta. O Egito, né, daqui a pouco a nossa produção começa a colocar algumas imagens, é até, né, muito mística, porque as histórias que nós temos do Egito, as histórias que nós temos realmente daquele povo, são histórias impressionantes, culturais, religiosas. Inclusive o nosso calendário, só para vocês terem uma ideia, de 365 dias, ele foi idealizado pelos egípcios, tá? Há 3.500 anos atrás. Então, dando continuidade ao nosso programa, sempre a gente vai buscar dentro da, que nós estamos falando da história, das civilizações, está lá o Big Bang, depois a formação do nosso sistema solar, por quê? Existem bilhões de sistemas solares espalhados pelo quadrante de todo o universo, até chegar aqui no nosso planeta, que é o planeta Terra. Então, veja bem, 3.500 anos atrás, a primeira dinastia do Egito iniciou uma civilização impressionante, tá? Nós estamos ainda com algumas imagens aí do nosso sistema solar, né? Os planetinhos ali, cada um, né, com a sua rotação, e está aí o nosso planeta azul, o nosso planeta realmente que é impressionante. Então tem aí a imagem do mapa mundi, porque todas essas civilizações, elas na realidade, num determinado momento, hoje está tudo agregado, mas antigamente as civilizações estavam espalhadas. Então está ali o Egito na África, nós tivemos a Suméria do outro lado do Mediterrâneo, nas Américas, na Índia, na China, ou seja, o mundo inteiro hoje está agregado através, né, de todas essas civilizações. Então está aí a simbologia do Egito, né, um povo realmente muito diferenciado. Aí é um mapa daquela região, a região ali no norte da África, o Egito com o seu rio Nilo. O rio Nilo realmente tem um aspecto muito importante dentro do Egito, porque o rio Nilo era o rio que dava toda a sustentação, alimentação, tá? E a riqueza do Egito, tá? Então o rio Nilo, um dos maiores rios de extensão do mundo todo, é realmente considerado o rio como se fosse uma divindade. Então está aí, simbologia, as imagens, o rio Nilo, já com as pirâmides lá no fundo, tá? No final do nosso programa vocês vão ver como realmente está hoje essa cidade do Cairo, que é a cidade do Egito, capital. Então está aí algumas imagens do rio Nilo, referenciado pela população, que aí, né, do Egito realmente formou uma das maiores civilizações, uma das maiores culturas, uma das maiores, né, raças que nós tivemos aqui em cima do nosso planeta. Então está aí uma imagem, né, já no final do dia, do Nilo, né? Então está aí de novo a referência, né, dos egípcios, que eram muito mais do que negros. Eles tinham uma cor realmente como se fosse um lápis azul, tá? Porque aquela região ela é muito quente. Aí a formação, só para vocês terem uma ideia de uma pirâmide aí, como era a formação social. Então está lá o faraó, o comandante, todas as classes sociais aí, tá? Da formação, né, da população que habitava o Egito. Então aí já são algumas referências. Essa referência que está aí, é lógico, tudo isso está lá, né, no Museu do Egito, é o primeiro faraó do Egito, que é o Menes Maner, né? Então ele é considerado o primeiro faraó do Egito, da primeira dinastia,
tá? Então tá aí algumas imagens e até hoje os arqueólogos e muitos cientistas estão pesquisando através de todo o território do Egito, né, muitos ensinamentos daquela civilização. Então tá aí, né, uma imagem do primeiro faraó, que o faraó era praticamente o deus, né, representante de Deus lá no continente do Egito, tá? Então tá aí algumas imagens que foram depois resgatadas através dos arqueólogos que fizeram pesquisas, né? Então tá aí algumas imagens, a panorâmica de um faraó, tá? Muito impressionante, alguns inclusive aí, né? Imagens folhadas a ouro, porque realmente eles tinham ali uma conduta muito interessante com relação à posteridade da sua alma e até do corpo. Muitas múmias embalsamadas, muitos, né, sarcófagos foram encontrados naquela região. Então, só para vocês verem realmente que o Egito, ele mexe com todo mundo. Naquela época, o Egito deveria ter 2, 3 milhões de pessoas. Hoje, o mundo tem quase 7 bilhões de pessoas e muitas pessoas se identificam, né, com toda aquela civilização do Egito. Então, está aí, né, uma imagem mais feminina, porque nós vamos falar, nós tivemos também lá uma faraó que também, né, foi líder lá no Egito. Então, aí são algumas imagens, né, que foram localizadas do Egito, para vocês perceberem, né? E voltando ao primeiro faraó da primeira dinastia, ele criou a cidade de Mênfis, ele uniu o Egito Baixo e o Egito Alto, e a cidade de Mênfis antiga, hoje é o Cairo, né? Uma cidade realmente impressionante, que no final do nosso programa vocês vão ver o que o Cairo realmente hoje representa, em termos de cidade cosmopolita, tal qual como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, as grandes cidades do mundo inteiro. Então essas imagens, é lógico, a grande maioria das pessoas conhece, está aí, a imagem de Nefertiti, né, junto com Akenaton, faraó, e aí foi feita uma reconstituição dessa imagem, porque essa imagem, ela, quando foi, né, achada, ela estava danificada, né? Então aí foi feita uma reconstituição dessa imagem na Itália, né? Como seria possivelmente, né, o rosto e as feições, né, de Nefertiti, né, um símbolo realmente do, né, junto lá com o faraó Akenaton. Então tá aí, tá? Uma reconstituição. Então vocês notam, né, a feição, o olho e a tonalidade de pele. Era uma pele muito escura, porque o Egito tem realmente ali um sol intenso, né? E a gente temos aí algumas imagens ainda, né? Nós tivemos muitos filmes falando do Egito, realmente aí que conta a história. E muitas revelações vão realmente ser trazidas. Por quê? Porque como se construiu aquelas pirâmides? Como se colocou pedras de toneladas lá no alto? Então, essas revelações, nós já temos muitos livros na praça falar sobre isso. E aí está o famoso olho de Horus, realmente, né, muito bonito, tá? Que é como se fosse o olho divino daquele que construiu e está, né, em cima de todos os ensinamentos. Está aí. Então, são muitas imagens, são muitas figuras, muitos ensinamentos culturais, filosóficos, obras impressionantes que foram feitas. É lógico que hoje pouco sobrou daquelas grandes construções do Egito, né? Você vê, 3.500 anos atrás. Então nós temos hoje lá a pirâmide ainda, que está intacta lá, né? Aí são os reis, né, as divindades do Egito, porque realmente eles tinham mais de 3.000 divindades. Então tudo tinha divindade. A água tinha divindade, e tem algumas divindades aí, inclusive com corpo, né, de animais, tal, e realmente isso é um estudo muito profundo e que depois, com o Akenaton, já no período mais avançado, ele unificou através do Deus Sol, através de Aton, que são alguns das divindades cultuadas, né, essa grande quantidade de divindade que eles tinham e cultuavam, né? Então nós temos aí agora uma outra sequência para vocês verem, né, que realmente o Egito, né, através das suas construções. Essa aí foi a primeira pirâmide que foi construída, né, que eles chamam de pirâmide de degrau, que inclusive lá em Brasília, né, a central energética de Brasília foi copiada e tem a semelhança muito dessa pirâmide lá em Brasília.
Brasília, eu já falei no programa sobre Brasília, é uma cidade que muitas construções que tiveram em Brasília foram tiradas do Egito, porque Juscelino Kubitschek conhecia muito o Egito, estudava muito sobre o Egito. Vocês vão ver algumas outras imagens depois, que inclusive, por exemplo, o Palácio do Planalto, aquela rampa, foi copiada lá, né, de um local do Egito, onde Juscelino Kubitschek foi. E aí são as famosas pirâmides, que estão até hoje aí, né, e que realmente tem muitos ensinos. Por que foi feito esse estilo de pirâmide? Porque muitas civilizações recebiam, tá, energias cósmicas. Isso aí vai ser muitas revelações que vão ser agora passadas para a população. E essas pirâmides, elas estavam no mundo inteiro, de uma maneira muitas vezes diferente, mas eram pirâmides, tá? Então tá aí a famosa esfinge, né? Outra imagem também muito impressionante lá e que tem um estudo fantástico. Aí já são alguns locais, lógico, são em ruínas, né? Então tá aí Karnak, uma cidade em ruínas lá do Egito. A produção vai passar as imagens de Karnak, onde inclusive o grande mestre da grande fraternidade branca, Serafis Bey, tem o seu plano etérico, né, sobre essa cidade, para levar todo o ensinamento da ciência, da arte, para o mundo inteiro. Então aí é lógico, essas imagens estão em ruínas. Isso aí realmente, imagine isso há 3.500 anos atrás, como realmente eram obras impressionantes. Então está aí uma imagem interna dentro de um daqueles túmulos de Karnak. Então nessa primeira parte do programa nós mostramos, é lógico, muito rapidamente, como que se formou o Egito, como que se construiu o Egito. Então nós vamos deixar vocês com um pequeno intervalo, não saia daí não. Nós estamos falando hoje na TV Mundo, a TV da Nova Era, a TV da linguagem da Nova Era, de uma das maiores civilizações que nós tivemos e que deixou um legado impressionante para a humanidade, o Egito. É só um minutinho e nós já voltamos.